E aí, Monique, eu queria entrar nesse debate sobre a avaliação do Flamengo em 2024, até pegando aí, poxa, o primeiro jogo da Libertadores, um time que não era vazado com o Tite, acabou tomando um gol, tomou bola na trave, teve outros momentos ali em que o Milionários, que é um time claramente inferior ao Flamengo, conseguiu finalizar. O Carioca distorce muito a análise, Monique, quando a gente diz, poxa, o Flamengo entra muito favorito, o Flamengo do Tite é muito sólido, né? O Flamengo do Tite é um time estruturado lá atrás. Aí muita gente fica, mas calma, tem que ver na Libertadores e no Brasileiro. Carioca é uma coisa, Libertadores e Brasileiro é outra. O Carioca polui tanto assim a análise, ou de fato hoje, por ser uma estreia na altitude, sem um time completo, também não dá para levar tanto em consideração? Em que caminho você fica nessa história, Monique? Eu acho que tem um pouco dos dois. É claro que o Campeonato Carioca, ele polui um pouco essa avaliação, porque está longe de ser um campeonato tão competitivo assim, mas o Flamengo, nas provas que teve contra os times grandes, nos clássicos, o Flamengo teve boas atuações, e aí eu acho que assim, a régua maior que dá para ter no Campeonato Carioca são os clássicos contra o Fluminense, não desmerecendo o Vasco e o Botafogo, mas porque o Flamengo sofreu muito contra o Fluminense em confrontos passados, especialmente na temporada passada, e a gente viu um outro cenário, uma outra situação. Então, ali talvez em termos de régua de comparação tenha sido o melhor cenário para avaliar alguma coisa. E é o atual campeão da América, né, Monique? É um adversário de peso. Exatamente, exatamente. É o principal adversário e o Flamengo conseguiu fazer boas partidas, o Tite conseguiu envolver o Fluminense, então era a principal régua. Eu acho que, é claro, não dá para se iludir completamente com o Campeonato Carioca, mas eu fico mais pelo lado de que as mexidas de hoje, né, foram decisões por questão de minutagem, enfim, eu acho que isso contribuiu. O Flamengo esteve mal, e assim, não dá pra gente dizer assim, foi aquele lado esquerdo ali que comprometeu porque sofreu muito no primeiro tempo ali, mas depois ajustou com a entrada do Alan. Mas foi um combo, porque o Flamengo errou uma saída de bola que levou ao gol de empate ali, uma bobeira do Pulgar, o Vinha já tinha ido, mas teve todo um combo que não só falando do gol sofrido, mas da quantidade de vezes em que o Milionários ameaçou a meta do Flamengo ou se aproximou da meta do Flamengo, que não vinha acontecendo. Então eu acho que a gente daqui para frente vai ter um outro tipo de avaliação, porque o nível dos adversários será outro, mas o Flamengo teve confrontos difíceis contra o Fluminense e conseguiu se sair bem. Agora é entender, porque eu fico me perguntando se talvez não fosse o caso de, se precisava tirar minutos, tirar a primeira final do Campeonato Carioca, porque assim, é óbvio, o Flamengo quer ganhar o campeonato estadual, o torcedor quer ganhar o campeonato estadual, mas assim, olhando para esses dois jogos, né, esses dois cenários, tudo bem, o Milionários pode não ser um time com uma qualidade técnica absurda, nível técnico absurdo, mas é um time que está na Libertadores da América. E se tratava de um jogo também com altitude. Não seria o caso, então, de, se precisar fazer essas mudanças, fazer essas mudanças no jogo contra o Nova Iguaçu? Não dá para entender muito a lógica. Eu acho que o Luiz Araújo foi uma opção técnica, ele não fez uma boa partida contra o Nova Iguaçu no fim de semana, então acho que a opção pelo Bruno talvez tenha sido essa. Eu não sei qual foi a decisão entre Ayrton e Vinha, porque o Ayrton estava descansado, ele não entrou nenhum minuto com a seleção brasileira em campo, e o Davi, o Léo certamente é um jogador desgastado, mas enfim, eu acho que foi um combo de decisões hoje, junto com as atuações muito ruins que contribuíram para essa estreia muito ruim do Flamengo. E até em cima do que você está dizendo, né, sobre talvez ter sido ideal poupar jogadores no primeiro jogo da final do Carioca, né, talvez fosse a melhor estratégia. Sim, acho que convenhamos que apesar do Nova Iguaçu estar fazendo uma campanha histórica no Campeonato Carioca, assim, um baita de um time, né, o Carlinhos está saindo do Nova Iguaçu para reforçar o Flamengo, tudo isso. Mas o Nova Iguaçu não é e nunca será mais forte que o atual campeão colombiano. A Colômbia não é o principal país, principal centro do futebol da América do Sul, mas está longe de ter um campeonato horroroso, desprezível, né? Em especial nos jogos em casa, né? Jogos em casa do time colombiano é isso aí, até deixa espaço atrás, muito, mas é time que vai para cima, que é empolgado, joga com empolgação do torcedor.
Então, de fato, assim, eu, historicamente, eu sou completamente contra poupar em Libertadores. Libertadores, pra mim, não se poupa, ainda mais... A não ser que você chegue na sexta rodada classificado. Primeiro lugar do grupo. Não, só lógico. assim. Não, só pra assim. jogar estadual, então, nem pensar. Faz com sentido. todo carinho, com todo respeito, E a final é contra o Nova Iguaçu, gente. Cada todo um respeito. acredita no que quiser e pode, mas pra mim, nunca poupar no estadual pra Libertadores, pra mim faz sentido, mas em situação nenhuma. Na Libertadores nenhuma. pro estadual. Exatamente, né? pra você privilegiar o estadual. Então, de fato, não entendi. E tem outras coisas, assim, não dava pro Tite ver o Vinha fazer a partida que fez no primeiro tempo. Olha o gol que ele perde, VSR. Olha essa imagem aí, ó. E voltar. E eu nem tô falando por causa do gol, não, tá? Isso aí pode acontecer. Ele foi com a perna que não é boa e tudo Porque bem. aí então, é enfim. início do jogo, né? 2 minutos. Nossa, Antes de 2 outro minutos. jogo. Se Antes essa de 2 bola entra, é minutos. outro jogo. Era um presságio já do que viria. Mas então, assim, não, pra mim não dá, Verdade. sinceramente, pro Tite olhar o Vinha e voltar com o Vinha pro segundo tempo. A partida foi terrível. E ele só tira o Vinha depois de tomar um empate. Depois de tomar um empate. Quando o Vinha se mandou, o Flamengo ganhando o jogo por 1-0, e ele se mandou numa saída de bola, que saiu errada, não foi culpa dele, mas ele tava lá embaixo. Se você pegar o gol pra ver, volta o Vinha esbaforido quando a bola já tá dentro da área. Então, assim, não deu pra entender. Aí eu vou ter que lembrar do Neymar falando, por que vocês foram subir lá? 4 minutos. Né? É duro. Eu quero levantar essa bola pra você também, VSR. O Carioca, ele poluiu tanto a análise do Flamengo a ponto da gente se enganar com esse time? Ou falar isso depois de um jogo de Libertadores só é exagero e oportunismo? Que caminho você tá? Acho exagero. O Flamengo tem uma solidez ali que funcionou bem nos jogos. Inclusive jogando contra times mais fortes do que o Milionários. Acho que hoje fez um jogo ruim. E é a opção que tá ganhando aqui na enquete, tá? 47%. Hoje fez um jogo ruim. Acho que tá muito claro que fez um jogo ruim. E, enfim, acho que tirou alguns jogadores e outros jogadores não foram bem, né? O Igor Jesus não foi bem, saiu no intervalo, o time melhorou. O Vinha não foi bem, o Cebolinha não foi bem no jogo, o Luiz Araújo entrou, não foi bem no jogo. Então, assim, você teve o Pulgar não foi bem no jogo. Então, você teve vários jogadores ali que não foram bem no jogo. Até que ponto a altitude pesa nisso aí? Tem que se relevar, mas acho que não justifica uma atuação dessa. No mais, fez uma partida ruim. Acho que é isso. A partida do Flamengo é ruim.